Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Profire. Aqui nós discutimos técnicas olímpicas de soldagem, processos e métodos que te levam, a trabalhar em qualquer lugar do mundo. Eu sou o Marcondes Filgueira. Aqui quem fala é o Lucas Landrini. E o tema de hoje é possível aprender soldagem em cursos online? Essa é uma pergunta que eu quero fazer. Boa pergunta, hein? Para o Lucas Landrini. Landrini, atualmente todos os cursos na área da soldagem são feitos de forma presencial e você também sempre trabalhou com essa metodologia, né? E agora você faz você traz uma oportunidade de ensinar uma técnica no modo online. Explique para a gente as vantagens de fazer um curso nesse formato. Pronto, Marcos. Ao meu ver, ele possui inúmeras vantagens, cara. E eu vou elencar algumas nesse dia de hoje, porque ainda como eu postei hoje nos meus stories, né? Ainda é uma quebra de paradigmas. Mas eu acho que a live de hoje é muito para a gente falar sobre isso, tá? Então, assim, para começar de início, né? Eu queria falar em relação à questão à flexibilidade, né? Primeiro de tudo, vocês têm que entender o seguinte: eu vou fazer um curso online, independente da área. A gente vai falar sobre solda e eu vou explicar como será feito esse curso. Mas a flexibilidade de você ter o tempo na palma da sua mão e você fazer, né, no formato que mais se apropria ao seu dia a dia, isso é um ganho muito grande. Então, outra coisa, você de repente tem um tempo, Lucas, hoje eu não trabalho, eu tenho tempo para estudar o dia todo. Tem uma possibilidade de você começar a trabalhar, estudar e treinar de manhã, tarde e noite. Ou 2 expedientes. Claro, você vai fazer seu horário, né? Então, assim, totalmente diferente de você ter um horário marcado para você ir fazer o curso, né? E aquela prática em determinada hora. Eu tenho 3 horas de prática, tenho 2 horas. Então, você só tem aquele tempo para aprender. Outro detalhe, né? Questão de, por exemplo, Lucas, eu só tenho um final de semana ou só feriado. Porque tem gente que trabalha manhã, tarde, noite, só tem um feriado. Lucas, eu gostaria muito de treinar nos finais de semana. Será que não é possível? É possível. No online você consegue fazer seu próprio calendário. Outro ponto a destacar em relação a conciliar o seu estudo com o trabalho. Existem muitos profissionais que sempre usam como desculpa ou porque realmente a correria não dá devido ao seu trabalho, né? Às vezes você já trabalha e você não tem tempo para estar, né, se qualificando. E isso é um problema, porque nós, como profissionais, precisamos de ter tempo para estar sempre buscando novos conhecimentos. E a grande maioria dos cursos, né, para quem realmente trabalha, acontece no expediente da noite. Eu trabalhei por 8 anos dentro do Senai e lá eu via realmente a dificuldade que era para profissionais passar o dia todo trabalhando, né, e à noite ele chegar para fazer um curso. Eu presenciei várias vezes alunos chegando atrasados, às vezes não dava tempo de jantar, não dava tempo de tomar um banho, praticamente tirava direto da empresa para o ambiente onde ele ia fazer o curso. Então ficava aquela correria, né? Além disso, existia a questão do baixo rendimento, ou seja, o cara ele estava o dia todo ali. Imagina um soldador que passa o dia soldando, quando chegar de noite vê mais solda, né, num curso presencial. Então, aquilo ficava muito corrido e muito puxado para ele. E ele se tornava um pouco baixo o rendimento, porque, querendo ou não, cursos à noite normalmente é uma média de 3 a 4 horas. Você não vai conseguir fazer mais que isso. Então, um curso de 3 horas, às vezes você vai chegar a recepcionar o aluno, ele vai vestir as roupas. No final das contas, né, quando termina, ele tem que limpar o box, tem que fechar a oficina junto do professor. Então, assim, o cara aproveitou ali 2 horinhas de prática. Então, muitas vezes eu já vi muitos relatos de alunos dizer: Lucas, parece que quando eu estou começando a pegar a prática, o horário acaba e eu tenho que ir embora. Então, isso é uma dificuldade muito grande e que muitos acabavam me passando isso, né? Realmente o curso online ele traz uma flexibilidade grande, né? Assim, você tem uma forma de estudar em qualquer horário, né? Que você faz o seu planejamento durante o dia. Exatamente. E faz sua programação. Outra coisa, Marcondes, em relação a, por exemplo, trânsito, devido ao horário, né? Dependendo das grandes cidades, que
eu moro numa cidade pequena, às vezes você não vai ter tanto problema assim. Mas, normalmente, onde você vai encontrar um curso presencial é em cidades grandes. Então, acaba que, às vezes, você fica muito corrido, às vezes se torna um pouco inseguro, né? Porque acaba você na correria, acontecendo algum acidente ou algo do tipo. Às vezes, acontece também se você faz um curso presencial à noite, existe um grande problema que você vai estar saindo muito tarde. Então, existe o risco também de você ser de repente, ser abordado, um assalto, algo do tipo, porque, querendo ou não, fica um pouco tarde. Né? Tem um certo problema com insegurança. E um detalhe, existe um dado que 87% do pessoal que faz cursos online, eles trabalham. Né? Então, se você observar, é difícil você ver uma pessoa que trabalha e conseguir fazer um curso presencial. Eles até conseguem, mas tem todo um planejamento e às vezes demora muito tempo para eles conseguirem fazer isso. Então, se você consegue fazer isso em casa, né, que é o que a gente vai explicar, tudo se torna mais fácil, né? E é como eu falei, seja em casa durante a noite, seja um final de semana, seja um feriado, se você tem isso como prioridade, você vai buscar tempo e arranjar um tempo para estar treinando. Assim, a gente escutava várias vezes comentário, né, que o curso online, né, o digital, ele era uma tendência e hoje a gente vê mais que é uma realidade, né? E logo após, assim, e nessa pandemia, né, que a gente está vivendo, aí é que realmente acelerou, né, a velocidade vai chegar mais rápido essa questão dos cursos online. É verdade, a pandemia, como você falou, ela acelerou, né? O que a gente já esperava, ela tornou algo muito escancarado, que isso já está... Quem não acreditava, a partir de agora passou a acreditar mais em tudo na questão de como o mundo vai começar a andar a partir de agora. Então, assim, outro detalhe que eu gostaria de elencar é em relação a você ter acesso a conteúdos relevantes sempre na palma de sua mão. Sim. Então, é difícil. Quando você vai fazer um curso presencial, existe esse problema de você, muitas vezes, você não ter um conteúdo online ali que você pega um horáriozinho ali na hora do almoço, né, um lanche que você vai fazer, um final de semana, um expediente. Você está aqui, através de um celular, você consegue ir lá, fazer o acesso e conseguir ter o acesso a toda aquela gama de materiais que você vai receber no curso, que muitas vezes até o presencial você não consegue. Pegando ali uma dicasinha ali no YouTube, já salva um processo, hein? Já salva Exatamente. E, por exemplo, também, Lucas, é o celular, mas eu prefiro no computador, numa televisão, da maneira que seja mais adequada. Lucas, eu acho que o celular fica muito pequeno, não consigo enxergar tão legal. Joga aqui, só pega uma televisão smart aqui, coloca na televisão, você vai ter uma imagem ampliada. Então, assim, são maneiras que, de certa forma, facilita, né? Outra coisa, não existe fronteiras em distância para se aprender, né? Quando eu falo que não existe fronteiras, eu aqui na minha cidade, eu tenho o Senai da minha cidade. Você não vai encontrar aqui no Rio Grande do Norte, onde a gente vive, Senais em cidades pequenas. Então, se alguém quer se qualificar, o que é que eles têm que fazer? Tem que vir para as grandes cidades. Então, isso aí gera um certo desconforto, né? Muitas vezes o pessoal acaba desistindo e adiando e não fazendo por esse motivo, porque não é todo mundo que tem condições de vir de uma cidade para cá, né? Tem toda uma questão de custo. Então, assim, eu já tive alunos, para você ter ideia, aqui da região, né, das cidades próximas, mas também já tive da Paraíba, do Ceará, até aluno de Brasília. Uma vez um aluno, eu fiquei até impressionado, porque o cara disse, eu vim para cá porque eu escutei falar muito bem dessa escola e do histórico que vocês têm na área de soldagem. E o cara veio de Brasília para cá, ficou hospedado aqui, né, alugou uma casa, veio fazer o curso com a gente. Mas, assim, fiquei super feliz, achei bacana, mas, ao mesmo tempo, tinha aquele detalhe de dizer, cara, o quanto esse cara suou, o quanto esse cara fez esforço para vir de lá para cá, e que com o curso online ele não teria tanta necessidade de fazer isso. Um custo bem mais em conta. Com certeza. Né? Com certeza. E assim, por exemplo, eu já tive alunos de cidades vizinhas aqui que eles tinham que depender de ônibus, então tinha que falar com alguém, o prefeito lá da cidade, né, do interior, para disponibilizar um ônibus para vir. Quando conseguia, quando não consegue, eles têm que pagar um carro de linha todo dia para vir deixar, um táxi. Então, assim, pessoal,
acaba no final das contas ficando muito caro, né? O cara chega cansado, hein? Numa viagem dessa, o cara já chega moído. Eu tive um aluno que ele morava numa cidade aqui a 40 quilômetros, né? Não é tão longe, mas você imagina, o cara passa o dia todo trabalhando. Ele chegava aqui, ele praticamente jantava dentro da escola, né? Aí, porque não dava tempo de fazer nada lá. Então ele já saiu do trabalho, pegava o ônibus, quando chegava aqui, fazia o curso, né? Aí saía, tinha dia que o Senai tudo fechado, ele esperando o ônibus chegar de 11 horas para ele poder sair daqui para lá, para chegar em casa, se ajeitar. Isso ia ficar muito tarde. No outro dia cedo ele já tinha que estar no batente, trabalhando novamente e demonstrando resultado. Então, assim, fica muito cansativo. Então, para essas pessoas, é uma alternativa assim que não tem como comparar. Então, assim, às vezes o cara diz, mas não é a mesma coisa, né? A gente vai falar mais para frente sobre isso aí. Mas eu começo falando justamente essas dificuldades, né? Esses problemas que muitas vezes a gente tem, que a gente acaba encontrando, né? Que eu vejo que alunos encontram, e muitos não conseguem fazer os cursos devido a isso. São vários problemas que eles encontram para poder fazer um curso presencial. Eu vi muitos problemas enquanto professor de montar uma turma, não era por falta de interesse de um aluno, é por conta das dificuldades que ele sentia no dia a dia ali para poder fazer, o quanto ele tinha que abdicar de coisas para poder estar fazendo aquele curso. A gente está falando de tempo, né? Se a gente está falando dessa rotina de um profissional, isso. E que aí ele vai precisar de transporte, custo, né? Então, juntando tudo isso, resumindo, a gente fala do tempo, que é uma coisa mais cara. Exatamente. Hoje em dia, é o tempo, né? Exatamente. A economia, como você falou, né? Hoje, se você pega um curso, seja um curso profissionalizante, um técnico ou de engenharia, se você for pagar num curso online, hoje você vai estar pagando ali de 50% no mínimo. Muitas vezes os custos chegam até 70%, 80%. Então, assim, mais barato do que um presencial. Então, eu falando esses pontos positivos, né? E a gente tentando entender o quanto isso é positivo, é claro, Lucas, mais uma vez eu vou dizer, não vou ter o professor, não vou ter o ambiente, a gente vai falar sobre isso. Mas, pessoal, começa a entender a grande possibilidade e facilidade que vai trazer para o seu dia a dia, né, fazendo um curso dessa forma. Então, assim, além de ser mais barato, né, ele também tem uma questão do seguinte: quando a gente faz um curso online, você tem uma maior troca de experiências entre alunos. Como assim, Lucas? Você vai fazer um curso, normalmente você está ali numa sala, logo um curso presencial, ele não tem como você atender muitos alunos. Minhas turmas, normalmente, ela era uma média de 12 a 20 alunos. Quando passava de 20 alunos, já ficava muito difícil de eu acompanhar. E eu digo a vocês que eu não conseguia dar de conta da quantidade de dúvidas e questionamentos e pessoas me chamando no dia a dia. Terminava o dia, às vezes eu não conseguia passar no box de algum aluno dando algum retorno, porque, de repente, um aluno tem mais dificuldade e acaba puxando mais você. A gente utilizava algumas técnicas de pegar um aluno que tinha mais experiência e jogava um que tinha menos. Porém, assim, isso mesmo assim ainda não era tão suficiente. Então, assim, quando a gente fala no meio online, não tem limite. Então, a gente vai estar numa sala com pessoas do Brasil inteiro, né, que de repente faz um networking bacana e muitos se ajudam, né? Eu lembro que eu fiz um treinamento em 2014. Eu fui para a Finlândia e eu fui na universidade lá, a Hank University. Eles mostravam que a metodologia dos finlandeses trabalhar é de trabalho em grupo. Não é igual às salas aqui do Brasil que você coloca uma carteirinha atrás da outra, todo mundo separado, não. Eles têm uma mesa e nessa mesa eles colocam 4, 5 pessoas. As pessoas que estão ali, eles estão trabalhando em grupo diariamente. Tá entendendo? Então, é uma troca diária. Então, isso, pessoal, eu estou trazendo, é porque quando você participa de um grupo de WhatsApp, de Telegram, quando você está participando de uma sala que tem muitas pessoas, acaba sendo uma troca. Um vai dando um toque, outro vai dando uma dica e todos se ajudam. Então, assim, esses ambientes ajudam muito. Então,
Num curso online você pode fazer um estudo de caso, onde você consegue colocar os alunos para pensar em conjunto, né? Diferente de você pegar simplesmente jogar uma questão e o cara ficar matutando, tentando entender ali aquela questão sozinho. Vai ser tudo em conjunto, né? A gente vai tentar fazer, por exemplo, eu já estou começando a puxar para a minha área, né? E para o meu curso. A gente vai fazer o nosso curso e eu vou tentar trazer atividades interativas, né, entre os alunos, desenvolvimento de produtos. Então, durante o curso, você pode desenvolver alguns produtos e que esses produtos eles podem ser utilizados na sua casa, você pode vender. Então, são produtos que são utilizados no dia a dia. E isso é um diferencial. Outra coisa, eu penso muito no seguinte, o profissional da área de soldagem ele é um profissional muito competitivo. Então, por que não gerar competições? A gente pode fazer como se fosse espécie de competições entre os competidores, entre os alunos, entre os alunos. E essas competições, é claro, amigáveis, onde a gente visa, né, estimular aquele desenvolvimento dos alunos e a gente vai premiar. Então, assim, quando a gente monta um ambiente desse, né, cheio de interatividade, de informação, né, de competições entre alunos, e cada um querendo ser melhor do que o outro, isso torna muito viável, né? Isso tudo online, lembrando, tudo online, né? Competição sempre traz bons resultados, né? Todo mundo gosta de competir, isso é muito bacana, valoriza bastante o aprendizado. E assim, Marcondes, é minha área, né, cara? Eu já estou acostumado a trabalhar com competição e eu vou fazer questão de fazer isso com meus alunos. Eu quero fazer, sempre tive vontade de não só dentro do Senai, fazer competições aqui fora, porque tem muitos profissionais bons aqui fora. Principalmente pegar o cara ali do zero e você moldar, né, lapidar esse cara até deixar ele no nível de estar brigando lá fora com profissionais de excelência e profissionais que já estão no mercado há muito tempo. Entendi. Outro detalhe. Tem gente que tem muita dúvida em relação assim, Lucas, em relação ao diploma EAD, em relação ao presencial, existe alguma dúvida? Né? Porque, querendo ou não, tem muita gente que tem medo de fazer o curso EAD e esse diploma não tem a mesma validade ou a mesma garantia que um presencial tem. Pessoal, a soldagem existe uma grande vantagem hoje em relação a isso que eu falo, porque na soldagem, para você entrar, não adianta você ter livros de certificado ou certificado lá dos Estados Unidos. O que hoje mais se conta, digamos assim, para você entrar na área, é você ter domínio do assunto. Tá? Então, é claro, as empresas estão pedindo certificado e você vai ter um EAD. Porém, para você entrar dentro dessa empresa, você tem que ter conhecimento teórico, que aí vai aquele detalhe da qualidade do conteúdo que você está estudando naquele curso. E, além disso, você tem que ter a prática, que aí vai você, né, como profissional, buscar a responsabilidade e estar praticando o que o professor está solicitando. As empresas não contratam pelo certificado, não, né? Olha lá, Não. quantas horas você tem de aula. Você pode ter um curso mais top na área de soldagem. Se você não demonstrar que você tem prática de soldagem, você não vai adquirir aquela vaga de emprego. Então, hoje você tem que passar por entrevistas de emprego. Então, assim, como é que você vai fazer uma entrevista de emprego? Vai passar por uma prova teórica, fazer a prática, se você não tiver realmente o domínio. Então, toda contratação ela tem a parte prática ou só teórica? Isso depende de empresa para empresa, mas eu já vejo muitos profissionais reclamarem que eu trabalho há 10, 15, 20 anos na área e fui reprovado por um teste teórico. E ficam com raiva porque a empresa não contratou. Né? Não, mas eu já estou acostumado a trabalhar com isso, eu não preciso de teoria. Isso aí é muito daqueles rebeldes, eu vou dizer assim, os soldadores rebeldes que acham que não precisam. Tá? Então, hoje, a gente tem que estar super qualificado para estar atendendo essas vagas no mercado. E é a modalidade que mais cresce hoje, né, Marcondes? Hoje a EAD é igual a indústria 4.0, é igual a internet. Ela não tem mais como voltar. Entendeu? A EAD ela vai ser o grande... os cursos eles vão sair mais antigamente usava isso como um plano B, uma plataforma que, de certa forma,
era para cobrir alguns horários. A tendência é que aconteça ao contrário. Os cursos eles vão passar a ser mais à distância do que menos presencial. E daqui uns dias, totalmente à distância. Isso por esses motivos que eu acabei de alencar aqui. E logo após assim, uma pandemia, todo mundo sentiu o gostinho de trabalhar em casa, de estudar em casa. Isso. E sabe dos benefícios que isso trouxe, né? Exatamente, Marcos. Andrine, e assim, com os cursos presenciais, a gente vê lá nos requisitos, né? Você precisa de ter tal pré-requisito de idade, de curso, enfim. Online também tem esses pré-requisitos, como é que funciona? Marcondes, na verdade, existem alguns pré-requisitos que normalmente eu indico para pessoas seguirem, porém, é claro, né, eu não tenho como dizer que 100% que a pessoa vai evitar isso. Eu vou ser bem sério, assim, se você é menor de idade, né, você faz um curso, eu tenho 15 anos, eu quero aprender a soldar, eu quero aprender a fazer algumas soldas. Se você estuda hoje, né, vou começar. Você não tem como impedir um garoto desse começar a assistir pelo YouTube, pelo Facebook, Instagram. Então, assim, o cara ele pode começar ali já estudando aos poucos. Mas fazer o curso em si, eu não indico pelo fator do seguinte: se você vai entrar dentro da empresa para trabalhar na área de soldagem, você tem que ter no mínimo 18 anos. Então, eu já vi alunos fazendo curso de solda, por exemplo, com 16 anos. E quando ele termina, sei lá, com 17, ele não vai poder praticar. Ele não vai poder trabalhar. Então, o que é que acontece? Esses caras vão passar um ano sem praticar. E esse cara, simplesmente, quando ele completar a idade, digamos assim, ele não vai conseguir ingressar no mercado porque ele já não vai ter mais o conhecimento, a prática, por não ter praticado. Então, é mais difícil para esse pessoal que são menores de idade, né? Claro, você tem 17 anos e quer passar um ano ali estudando para completar 18 e entrar, já é possível. Então, a recomendação é que seja acima de 18 anos, embora tem sempre alguém fora da curva, né? Que pode aprender e estudar e Exatamente. se preparar para, quando entrar com os 18 anos, ter o acesso ao trabalho. Além disso, também tem a questão do ensino médio fundamental, porque o que é que acontece? Ele tem que ter pelo menos um grau de estudo que ele consiga acompanhar o curso. Não adianta também você dizer, Lucas, mas é muito prática, mas é como eu falei, o aluno no online ele vai fazer as provas também. Então, como é que ele vai responder as provas se ele de repente ele não tem domínio da leitura, ele não então assim, ele tem que ter pelo menos o fundamental, o básico para ele poder participar de um curso desse. Para ler, né, a ficha técnica de equipamentos. Exatamente. Ler antigamente, projetos. Você pegava, tem muitos soldadores atualmente que eles aprenderam a soldar mesmo sem saber ler e escrever. E não é que seja errado isso, mas o mercado ele não está absorvendo mais esse tipo de profissional. Ele está buscando aqueles profissionais mais completos. Então, assim, se você não consegue absorver essa informação, acaba que fica difícil para esse profissional se adequar à vaga de mercado. Verdade. Outras coisas. Eu queria ressaltar que a questão do ensino, né, da qualidade do ensino, pode ter requisitos que você pode fazer junto do curso, né? Se você não está ali com os pré-requisitos prontos, mas de repente com a força de vontade, interesse, você vai lá e faz paralelo, né? Então, assim, por exemplo, outros exemplos, né? Mulheres podem fazer o curso. Tem gente que pergunta a mim, Lucas, mas mulher faz curso de solda? Faz. Eu já tive várias alunas de soldagem. Inclusive, em especial, eu tive uma turma uma vez que era impressionante. E nessa turma eu acho que era 3 mulheres nessa turma. E uma das mulheres, quando começou o curso, ela tinha medo de pegar até no porta-eletrodo, com medo de levar choque. Era toda medrosa. E no final do curso, ela foi a melhor aluna que eu tive. Né? No meio de todos os homens, ela era mais desenrolada e a que mais, digamos assim, teve um melhor desenvolvimento. As notas melhores eram dela. E assim, aconteceu algo assim que todo mundo, os meninos mesmo, consideravam ela como a melhor aluna da turma. Então, assim, mulheres, inclusive, têm até facilidades em fazer essas práticas, porque elas são mais sensíveis, o homem, às vezes, é meio grosseirão, né? Então, determinadas juntas, elas pegam uma coisa mais fácil.
Então, mulheres é possível estar fazendo. Deficientes físicos, né? Tem gente que diz, Lucas, eu tenho uma deficiência e será que isso vai me causar algum problema de não estar fazendo um curso desse? Não, pessoal, assim, é claro, dependendo da deficiência, ele vai precisar de um auxílio, ele vai precisar de um suporte para que realmente a estrutura, né, a bancada, o porta-eletrodo seja apropriado para ele, como se você não tem deficiente que anda de carro, só que o carro é adaptado, então você vai ter que procurar situações para que realmente esteja atendendo aquela pessoa. Então, pessoas que têm deficiência, não descartem. Existe a possibilidade, só precisa ser estudada como você pode se encaixar naquele mercado. A Tá? questão da deficiência, existe algum processo mais adequado? Isso muda? Tipo assim, vamos lá, eu tenho uma deficiência e eu posso fazer todos os processos de solda? Eu posso trabalhar em qualquer canto? Ou seja, lógico, eu vou ter que respeitar minhas limitações, Claro. mas eu tenho que entender também onde eu posso trabalhar com mais tranquilidade, com mais segurança, dentro das minhas limitações. Qual seria? Teria Isso alguma depende, atividade, Marcons, isso processo? depende muito da sua deficiência. Que eu vou dar um exemplo. De repente você tem só um braço. Você já né? teve alunos Não, eu deficientes? não tive. Eu não tive, mas eu tive muita vontade de ter para mim usar isso como desafio e até proposta para incentivar outros. Mas eu não tive essa oportunidade, quem sabe agora no online, né? Isso aí. Eu vou fazer muita questão de estar ajudando. Então, assim, você imagina um cara que ele só tem um braço, né? Existem processos que você só precisa de um braço para trabalhar. Só que processos como, por exemplo, o processo TIG, né, que você vai já utilizar uma mão é para colocar a vareta, o outro é para colocar para acionar a tocha. É possível? Eu também vejo possibilidades e que pode ser estudada, tá? Existem possibilidades que eu não vou estar falando aqui agora, mas que a gente, é claro, tudo sendo bem estudado e elaborado, é possível fazer sim. Então, assim, eu vejo como possibilidade soldar em todos os processos. Só que alguns processos facilitam mais do que outros. Né? E tem uma imagem até bem bacana que é espalhada na internet. Uma pessoa que ela não tem braço nem perna, mas ela só tem um braço. E ela soldando eletrodo, soldando mag. Então, assim, não tem como você dizer que esse profissional ele está descartado no mercado. Com Ele é certeza. possível a gente trabalhar com esse tipo Inclusive de a pessoa. prótese, né? Exatamente, existe prótese. De repente, a mão de prótese seja a saída para você só segurar ali a vareta. A vareta ela precisa apenas estar encostada na peça. Ela não Existem alguns procedimentos que você tem que depositar realmente, mas tem uns que você só deixar ela encostada na peça. Então, assim, Marcos, existe uma possibilidade, né, que é claro, tem que ser sempre estudada da melhor forma para trabalhar, mas que existe sim. Andrine, um fator que você não explicou ainda, não comentou ainda, foi em relação às máquinas e equipamentos. Tá. Como o aluno irá trabalhar nessa área sem as máquinas? Né? Requer muita prática, enfim. No curso presencial, além do professor, tem toda uma infraestrutura montada, né? Uns Isso. equipamentos. É, hoje, quando a gente fala em curso online, é a primeira coisa que vai na cabeça do aluno. Como é que eu vou praticar, né? Só que, assim, existem algumas maneiras de você trabalhar isso aí. Primeiro de tudo, aos que trabalham, existe uma grande parte que vai querer, de repente, fazer um curso deles que já trabalham. Eles trabalham, porém, eles trabalham somente com eletrodo, eles trabalham no processo TIG, uns trabalham com processo MAG. E no dia a dia ali, eles veem esse processo de soldagem e eles podem tentar praticar. Né? Então, a máquina ali na empresa, às vezes você está ali como ajudante de um soldador e faz algumas soldas. Então, isso aí já é uma possibilidade de você pôr em prática no seu dia a dia, no seu trabalho. Então, para essas pessoas é mais fácil. Só que, é claro, né, existem algumas pessoas que não têm. E outra coisa, já existem profissionais também que eles têm a máquina em casa e, de repente, ele está desempregado. Entendeu? Então, se ele está em casa desempregado e ele tem máquinas, porque a grande maioria dos soldadores sempre eles têm máquina, acessórios, né, big de contato, eletrodo. Os caras normalmente eles têm alguma coisa em casa porque realmente gostam de fazer aquilo e acaba sendo uma opção para estar trabalhando. E aqueles que de repente não têm, né, a máquina, Lucas, eu não tenho nada. E aí, o que é que eu faço agora? Hoje em dia, Marcons, existe uma facilidade muito grande que, na minha época, quando eu comecei, eu não via. Hoje, o mercado está desenvolvendo vários produtos, né, equipamentos de baixo valor. De baixo valor, que eu falo, por exemplo, hoje, esses dias tem um ex-aluno meu aí que ele está comprando uma máquina para soldar, ele quer aprender TIG e eletrodo,
E a máquina é para soldar, ela foi 900 e um pouquinho, 900, foi menos de R$ 1.000. Lucas, mas essa máquina ela vai servir? A máquina ela tem nome, de certa forma, a marca. A máquina, ela é claro, a máquina ela é para serviços pequenos, mas o cara ele não vai estar dando, digamos assim, para aprendizado, o cara pode trabalhar com a máquina em correntes mais baixas, ele tem que saber o limite da máquina para não estar puxando tanto. Então, assim, ele vai ser aconselhado, ele vai estar sendo monitorado, é claro, né? Eu vou estar fazendo esse acompanhamento dele para que ele realmente ele não venha a ter problemas com a máquina. Sendo que antigamente você não via essa possibilidade. Simplesmente os alunos, se você queria fazer um treinamento em casa, você tem que comprar uma máquina, que a máquina ela era muito cara. Então, hoje em dia, você consegue montar um equipamento, consegue comprar consumíveis e montar um ambiente em casa, né? Normalmente você tem uma bancada ali que você já usa ela como uma bancada de trabalho. Você consegue ir numa sucata, compra um material e consegue fazer os treinamentos apenas com sucata. Você Então, falou que fazer em casa, né? isso. Existe alguma dimensão, um tamanho específico assim para começar a trabalhar? O mínimo possível. Porque se você for numa escola hoje presencial, você vai ver que os boxes eles não são grandes. São boxes ali de 1 m², 1 por 1,5, 1,5 por 1,5. Não são boxes grandes, né? Então, assim, se você olhar o espaço, você não precisa de um espaço, não demanda um espaço muito grande. Então, você tem um cantinho ali na sua casa, no muro, que você consegue montar uma micro-oficina ali, né? Compra alguns equipamentos e aquilo ali vai ficando para você, né? A grande vantagem é justamente essa. Porque, assim, ó, eu vou ser bem sincero, o curso online ele é muito bom, o curso presencial é um curso muito bom, porque você vai ter uma estrutura, você vai ter um professor, vai ter EPIs, tudo muito bonito. Só que não é todo mundo que tem condições, como eu falei aqui, as várias opções né, por conta da correria do dia a dia, por vários motivos, de fazer um curso presencial. Então você tem a possibilidade de fazer em casa. E além disso, a grande vantagem é que quando você monta uma estrutura para você treinar em casa, aquilo fica para você, né? Você termina o curso, você fez um curso de 160 horas. Né? Foi para o Senai, foi para uma escola técnica que tem lá na sua cidade e fez o curso com aquela determinada hora. Eu vou ser bem sincero, eu na minha época de professor, eu peguei muitas turmas que o aproveitamento era 25% dos alunos saíam preparados para ir para o mercado. Muito baixo, né? O índice. Aí você disse, Lucas, mas será que o problema não estava em você? Eu via muita falta de interesse, às vezes, de alguns alunos. E, além disso, existia aquela questão de que existem alunos que pegam as coisas mais rápido e outros alunos que precisam de mais tempo. Eles precisavam de mais tempo para estar treinando e praticando para eles realmente entrarem no mercado. Então, acontecia que esses alunos não tinham essa prática, não tinham essa desenvoltura em pegar a coisa tão rápido como outros, e esses alunos ficavam para trás. Ficavam para trás, eu falo assim, porque esses alunos eles ficavam no meio do caminho. Terminavam o curso, não aprendiam tão bem. Quando saíam, não tinham a oportunidade de trabalhar. E o que é que acontece? O cara simplesmente desiste da área. Ele vai estudar outra coisa, ele vai fazer outra coisa e ele acaba frustrando naquela área. Então, se você observar, você fazendo um curso online, você criando sua própria estrutura para trabalhar em casa, você vai começar usar aquilo ali como uma fonte de renda. Você vai fazer alguns produtos, vai desenvolver peças e com o dia a dia ali, você além de estar estudando, você está praticando e criando sua própria renda. Então, isso é um ponto bastante positivo. Você vai terminar o curso e você vai continuar treinando. Lucas, 1 mês e meio, 2 meses de curso não foi suficiente para mim. Trabalha 6 meses, trabalha 1 ano. Trabalhe o tempo que você achar que é disponível. E é como eu falei no início da live aqui. Você pode trabalhar o dia todo se você tiver disponibilidade. De repente, umas férias aí, hein? Tirou as férias, é um mês todinho. Aí você vai fazer um curso presencial, você tem que ver qual é o dia que vai ter, vai ver se encaixa na sua agenda. Ver se fecha a turma. Ver se fecha a turma. Eu tinha muito problema com aluno que deixava lá nome no Senai, ficava meses e meses e a gente não conseguia montar a turma. Então, assim, o cara querendo fazer, só que para aquele determinado curso não tinha um número necessário. Então, a gente não vai ter esse problema no online. Se você quer fazer o curso, você vai fazer, e você vai fazer o dia que você quiser e a hora que você quiser. Então, é tudo encaixado de acordo com o seu querer. Tá? Então,
Então, é mais ou menos esse lado aí, Marcondes. Dá para fazer com um, dá para fazer com 100, com 1.000, então a turma aí não é problema. Não, não é. Não é porque no online, eu não falo no online, mas tudo depende muito do aluno. Tem muita gente que diz, mas eu vou ter um professor ali demonstrando para mim, né? Vai ter um professor dando demonstração e eu vendo ele fazer. Pessoal, quem nunca viu uma demonstração de um curso presencial, o que acontece? Normalmente o professor ele faz a demonstração para todos os alunos e depois ele sai acompanhando, é claro. Só que ele é um professor para 20, 15 alunos. Então, às vezes, você pega uma turma ali de 3 horas ali na noite e você, de repente, não consegue dar atenção a um ou outro aluno. E a demonstração que ele vai dar ali para os 15, 20 alunos, vai ter 4, 5 que ficaram ali na frente que eles observaram bem o que o professor estava vendo, estava passando. Uhum. E já aqueles outros ali que ficaram para trás, eles não tiveram tanto êxito, né? Não conseguiram ter aquelas imagens que realmente ele precisava. E que no online a gente vai ter um grau de detalhamento, né, para que você realmente consiga enxergar a poça de fusão, o movimento, a distância de eletrodo, o ângulo de tocha, a inclinação de eletrodo. Tudo isso vai ser visto facilmente. As imagens ela vai mostrar num grau altíssimo. E se você não entendeu, você volta o vídeo quantas vezes você quiser. Uma vez que o professor deu a demonstração, ele não pode passar o dia ali dando a demonstração porque você não entendeu. Inclusive no vídeo você consegue até aumentar a velocidade e baixar a velocidade também. Exatamente. Além de você poder voltar, você vai poder fazer esse ajuste, né? Você vai poder fazer esse ajuste. Exatamente. Andrine, você tem algum exemplo de pessoas que conseguiram se qualificar e trabalhar na área sem ser no presencial? Cara, eu já tive vários exemplos, na verdade, porque eu trabalhei esse tempo no Senai, desde a época que eu era aluno e que eu passei a trabalhar como professor, eu via muitos profissionais que foram formados de maneira caseira, né? Aqueles caras que aprenderam dentro das empresas, aqueles caras que aprenderam dentro de casa, fazendo isso que eu estou falando agora. Simplesmente compravam uma máquina, na época que todo mundo queria ser tigueiro, todo mundo queria aprender a soldar tigre. Os caras compravam uma máquina que na época não era barata, como hoje, né? A gente consegue montar equipamentos hoje mais baratos. Então, os caras compravam a máquina, juntava 3, 4 alunos ali, né? Compravam o cilindro, a tocha, e os caras começavam a trabalhar, começavam a treinar. Eles rateavam até, né? Montavam um box ali para uma equipe de pessoas. E eu vi isso de vários profissionais aqui da minha cidade. Eu estou falando daqui, né? Isso aconteceu aí em muitos cantos do Brasil e do mundo. O cara simplesmente quer aprender, ele não tem condições de pagar um curso presencial ou o curso não está disponível porque ele quer aprender. Por exemplo, você vai numa escola hoje e tenta fazer um curso de TIG alumínio, MIG alumínio. E me fala, Lucas, eu consegui fazer. Você não vai conseguir, porque simplesmente a demanda não é tão alta de pessoas procurando fazer isso. E quando tem a demanda, o curso é muito caro. Não é viável, você acaba não conseguindo pagar aquele curso. Então, assim, teve um cara que eu conheci ele, que ele, tipo assim, o cara fez um curso, o cara nunca fez um curso, e ele aprendeu em casa. Eu achava que ele talvez nem conseguiria, porque o cara era muito atrapalhado, sabe? Pegava as coisas muito difíceis, mas esse cara insistiu tanto que ele conseguiu. Então, assim, ele teve a disponibilidade de fazer isso porque ele tinha uma máquina em casa. Se fosse no Senai, ele não teria aprendido, porque ele tinha uma dificuldade em relação aos outros alunos. E esse cara até hoje trabalha como tigueiro, que era o sonho dele ser tigueiro, né? Eu tenho outros exemplos também. Tinha um rapaz que ele nunca fez curso, mas ele ia lá no Senai, ficava vendo a gente só trabalhar. Aí, quando chegava em casa, começava a pôr em prática. Era uma pessoa que chegava, né, e de repente queria saber uma coisa ou outra, aí falava com a gente, aí dava uma olhada, saía. E ele foi pegando dicas, entendeu? Foi pegando dicas e pôs em prática e trabalhou muito, muito tempo. Ainda trabalha na área, né? Trabalhou, já foi para fora, inclusive, fazendo práticas de soldagem em casa. Simplesmente o cara, até hoje, ele nunca fez um curso. E ele rodou esse mundo inteiro aí só com práticas convencionais em casa. Show. Atualmente, inclusive, tem um aluno também que eu estou pegando ele do zero.
Eu montei uma lista de infraestrutura, que inclusive meus alunos eu vou fazer isso, né? Então, Lucas, o que é que eu compro? Como é que eu faço? Como é que eu inicio? Né? Até ontem foi um dos nossos temas da nossa live. Então, esse aluno, o que foi que a gente fez? A gente pegou, eu fiz uma lista de infraestrutura e mandei para ele. Então, algumas coisas ele já tinha, outras coisas, o que ele não tinha, ele foi lá e comprou, e ele vai começar do zero. Ele diz, Lucas, eu quero isso. Né? Esse aluno específico, ele quer ir para fora, ele tem uma oportunidade muito boa lá fora e ele está indo para fora. Né? Ele diz, Lucas, já está tudo certo, eu quero isso. Já tem outros alunos que me falaram, entraram em contato comigo no meu Instagram, dizendo que também estão com o mesmo propósito. E, pessoal, é isso. A possibilidade de você aprender em casa é grande. Né? Porque você vai ter um maquinário à sua disposição ali a hora que você quiser. E outra, a grande maioria das escolas que você faz um curso presencial, todas elas dividem o ambiente de trabalho. Você não vai ter um box só para trabalhar sozinho. Porque muitas vezes fica muito caro. E quando tem um box para um único aluno, muitas vezes fica muito caro. Fica muito caro. Entendi. Andrino, então, assim, qualquer pessoa pode fazer o curso de solda online, né? E se desenvolver tão bem quanto um curso presencial. Você falando assim, parece que o curso online não tem suas dificuldades. Parece ser uma coisa muito simples, uma coisa que só tem pontos positivos. Na verdade, Marcos, ele tem muitos pontos positivos, mas não é fácil. Eu já fui aluno EAD e eu sei o quanto isso, eu senti isso na pele e o quanto é difícil, porque você precisa ter muita disciplina. Então, primeiro de tudo, para você fazer, você vai precisar de disciplina. Não vai ter um professor puxando pela sua orelha e dizer, vai lá para o box, senão você não vai passar e receber seu certificado. Então, você vai se municiar, você vai criar o seu hábito de estar ali fazendo. Então, você precisa ter disciplina, criar uma agenda, faz um agendamentozinho e diz, olha, eu quero começar a estudar todos os dias de tal hora a tal hora. E torna aquilo ali prático, né? Todos os dias vocês vão precisar estar praticando. Eu não tenho tempo para fazer todos os dias, Lucas, mas eu tenho tempo no final de semana. Então, pronto, todo final de semana vocês vão ter que fazer. E quando o cara ligar para você dizendo, vamos sair para tomar uma cervejinha, vamos sair com os amigos ou com as amigas, você vai ter um compromisso. Então, a grande dificuldade é essa, porque muitos acabam fazendo o que a gente chama de procrastinando. Né? A procrastinação ela é um fator que acontece diariamente no nosso dia a dia, a questão de você querer deixar para depois. Sempre, não vou fazer hoje, não, amanhã eu faço. E está sempre prorrogando isso aí. Então, essa procrastinação ela acontece demais em cursos via online, que deve ser, o aluno ele tem que estar sempre buscando, né, motivos, ações que possa fazer com que ele realmente ele tenha, né, um propósito com aquilo ali e levar isso a sério. Porque daqui a pouco, se você não levar, você vai perder seu dinheiro. Você vai pagar num curso online, que não é esse o meu propósito. Meu propósito é fazer com que meus alunos realmente eles comprem um curso, mas que eles realmente saiam aptos a trabalhar no mercado. Esse vai ser meu principal propósito com quem estiver próximo a mim. Então, isso depende muito do aluno. É claro, eu, do outro lado, vou estar aqui sempre motivando, né? Passando tarefas, né? Passando algumas coisas que façam que os alunos não desistam do que eles querem fazer. Porém, existem muitos alunos que não querem isso, né? Ou, de repente, achavam que queria e simplesmente eles achavam que era fácil e acabam desistindo. Eu queria fazer uma pergunta, queria saber, Landrine, como fazer para ter sucesso, né? Ter um índice de alta performance num curso online. É uma grande dúvida, né? Muita gente acha que no curso online não consegue. Eu até coloquei uma enquete hoje no meu Instagram perguntando o seguinte: pessoal, vocês acreditam num curso online, né, que ele tenha resultados tão bons quanto o presencial? Foi até interessante porque as pessoas que me responderam, eu achei graça pela forma que respondeu, né? Mas esse bate-papo era justamente para explicar isso aí. Então, assim, eu vejo como possibilidades tão boas quanto o presencial. Eu não vou dizer a vocês que o presencial, ele é... Lucas, parece assim que você só está condenando o presencial. Não, o presencial existe muitos pontos positivos, principalmente porque você está com o professor ali do lado. Só que nem sempre o professor estando ali do seu lado, isso aí é o ponto positivo.
Se você tem ele você aqui, ele lá na China, e ele passando a informação que você precisa, isso já é suficiente. Então, assim, para você chegar a esse nível de alta performance no online, primeiro de tudo é como eu acabei de falar, precisa de disciplina. O aluno ele não vai vencer, o aluno ele não vai chegar no nível alto se ele não tiver disciplina. Além disso, Marcones, ele precisa ter um certo planejamento, tá? Então, ele precisa se planejar, ele precisa criar maneiras que não façam com que ele realmente procrastine. Então, ele vai começar a criar uma agenda, né, com os dias e horários de trabalho e tentar seguir essa agenda. Outro detalhe é ele seguir o módulo do curso, né? A gente, às vezes, tem alguns alunos que não têm muita afinidade com a plataforma e sai adiantando, quer pegar os cursos mais na frente. Aí, daqui a pouco, a gente pergunta, como é? Mas você fez tarefa tal? O cara não fez. Ele já está lá na frente e achando que não precisava fazer tal tarefa. Então, assim, é seguir a metodologia do professor, é seguir o passo a passo que está sendo cobrado para que não tenha esse problema mais para frente. Porque se daqui a pouco você chegou lá na frente, viu que tem que voltar do início, aí vai ser um trabalho em dobro. Você vai ter que voltar a ler, estudar, ver os vídeos, tudo do início. Então, assim, precisa ter esse planejamento, né? Outra coisa, você tem que começar a buscar a atingir metas. Eu tenho meta tal de aprender em tanto tempo, naquele processo, então começa a escrever, colocar no papel as suas metas para aquele ano, em quanto tempo você quer aprender, independente de você não conseguir. De repente, eu me planejei para um mês, tá muito bom no eletrodo revestido. Mas você ter metas e tentar batê-las. Tá? A meta em si, ela nos ajuda a conseguir resultados que muitas vezes a gente não conseguiria se não tivesse realmente isso planejado. Então, imponha metas. Além disso, você precisa acreditar. Não adianta o Landrini estar aqui falando que o curso ele é possível chegar a uma alta performance e você trabalhar em qualquer lugar do mundo, porque meu curso você vai ser apto a fazer isso, porque eu vou mostrar métodos e técnicas, vocês vão entender, inclusive meu curso vai ter também um inglês técnico, porque é primordial você chegar lá no Canadá e saber técnicas, né? O cara está falando sobre defeitos, descontinuidades, falar algumas terminologias de soldagem, só que em inglês você entender. Mas se vocês colocarem lá, por exemplo, o que é mordedura lá no Google Tradutor, ele não vai te dar a resposta. Então vocês vão saber técnicas e vai saber também como falar, né? Isso acaba ajudando bastante. Então, precisa acreditar. O Landrini está aqui para dizer que a coisa acontece, porém, acima de tudo, a pessoa tem que acreditar no curso online. Além disso, precisa ser participativo. Como eu falei, vai existir uma troca de informações. Então, se você fica muito ali na sua e não participa, não vai participar lá dos grupos, né, que a gente vai montar, né? Acaba que você não vai estar aprendendo, trocando aquela ideia. E essa conversa, ela acaba nos ajudando muito no aprendizado. Então, uma vez que você foi introduzido naquela equipe, naquele grupo, naquele time, você precisa estar diariamente ali falando, conversando com o pessoal para tirar. Eu tenho dúvida? Eu pergunto. Eu não tenho dúvida, o colega tem dúvida, então a gente vai lá e responde, tenta ajudar o colega. E essa troca ajuda demais. Como eu falei, executar as tarefas, né? Uma vez que a gente coloca tarefas lá, essas tarefas elas vão estar te ajudando. Não achar que é besteira, Lucas fez isso, eu não quero fazer não, porque isso não vai me ajudar em nada. Eu tenho muito tempo de experiência com soldagem, principalmente com docência, e que isso eu vou trazer técnicas que realmente trazem resultado, e resultados que muitas vezes é rápido. Só que o aluno ele não pode achar que o que eu estou pedindo, eu estou cobrando, é coisa que não vai trazer nenhum resultado. Ele tem que acreditar na minha metodologia. Vamos tirar todas as dúvidas. Eu quero terminar essa live hoje, todos sabendo os benefícios que realmente nosso curso vai trazer. Isso aí. Vamos lá. Outro ponto muito importante, você precisa sempre querer ser o melhor. Lucas, isso aí não é, de certa forma, soberba de querer ser o melhor? Não, pessoal. Hoje em dia, o mercado ele é muito competitivo e a gente tem que ser competitivo, a gente tem que buscar ser o melhor. Eu já vi muito isso na boca de gente. É claro, você não pode falar com soberba. O querer ser melhor que eu falo é você querer ser o diferenciado, você buscar... muitas vezes tem gente que acha que é simplesmente eu vou ser melhor fazendo o básico ali. Você não vai. Então, para você querer ser o melhor, você vai querer fazer além do que os outros estão fazendo. Então, pessoal, é dedicação extrema.
né? Você tem que estar sempre, todos os dias, querendo ser... Se hoje você está no nível, amanhã ser melhor do que hoje. Para que amanhã realmente você esteja no nível, não mais no nível A, e sim no nível B ali, um passo a mais. Tá? Massa. E aproveitar as oportunidades durante o curso. Marcondes, eu acho que é isso, tá? Essas são as dicas que a gente tem para que realmente a pessoa evolua. Então, hoje eu entendo, né? Você falou bastante sobre as vantagens, né? De fazer um curso online, né? Ter uma soldagem com excelência. Então, existe algum curso nessa área que o profissional possa fazer hoje? Então, eu acho que é o momento até da gente falar do meu curso, né? Existem, claro, já está começando alguns cursos online, mas mais voltado assim para a parte prática são poucos que eu particularmente eu ainda não sei se o pessoal já estão praticando, mas eu particularmente minha proposta é fazer o nosso curso, né, que se chama o Soldagem Profile, é o Profile 1.0, vai ser a nosso primeiro, digamos assim, a nossa primeira sementinha que a gente vai plantar lá. Então, esse Profile 1.0 a gente vai estar trabalhando vai ter 4 linhas de trabalho, né? A gente vai estar trabalhando 4 processos de soldagem, que é o eletrodo revestido, o MAG, o arame tubular e o TIG. E esses processos serão tanto vistos a parte teórica como a parte prática. E assim, o curso ele é muito voltado para a parte de soldagens convencionais, né? A parte prática, porém, a parte de chaparia. Então, o cara ele vai sair daqui preparado, já com o curso, digamos, ele vai ser um multiprocesso, ele vai já sair dominando outros processos e que lá fora no mercado ele vai estar podendo colocar isso em prática. Entendi. Qual o diferencial que o Landrini traz para os alunos, né, desse curso Profile? Então, eu tenho hoje, né, tenho uma média de, já vai fazer 14 anos que eu estou nessa área. Então, eu tenho esse tempo de experiência para a gente estar debatendo e trazendo coisas novas, né? Minha experiência é muito voltada na parte de docência, então, tenho esse tempo todo de experiência em sala de aula. Então, eu vou trazer metodologias do que eu aprendi no meu dia a dia, do que eu aprendi com o meu tempo de sala de aula. Além disso, né, a gente tem a questão do... Quem já me conhece, eu falo muito sobre a questão da minha experiência com a Olimpíada, né, com competições internacionais, que foram coisas que marcaram muito minha história. E a gente vai estar falando mais para frente, para quem não me conhece, entender um pouco como era esse meu mundo de Olimpíada. E que eu quero trazer isso aqui para o nosso dia a dia do nosso curso Profile. Tá? Então, já tive algumas experiências internacionais, seja participando de competições, né, de cursos, já fiz alguns cursos no exterior. Então, assim, isso acaba enriquecendo e eu vou tentar trazer o máximo essa experiência para dentro dos nossos cursos, né? Eu vejo que hoje, né, tem um exemplo de alunos que está colhendo os frutos graças a essa experiência e esse treinamento que a gente teve. Mas basicamente é isso, Marcondes. Eu acho que a gente tem que acreditar, né? Vou estar dando aqui o meu melhor. O curso ele vai ser, daqui uns dias a gente vai estar postando aí, até o final do mês a gente vai estar lançando o nosso primeiro curso. E desde já eu quero deixar um convite, né? Ficarem continuando seguindo na nossa página, porque logo vai sair novidades aí, cursos para a galera que já tem uma turma aí me perguntando, Lucas, quando é que vai começar seu curso? Eu já venho me segurando aí já há alguns meses, porque muita gente já vem me perguntando e me questionando sobre o meu curso. Então, assim, pessoal, passei esse tempo todo dentro do Senai, né, o pessoal fazendo cursos presenciais comigo, e agora eu quero estar no mundo aqui fora também, estar somando com profissionais que realmente buscam começar do zero ou até se qualificar na área mais e mais. Beleza? Acho que é isso, né, Marcondes? Pronto. A nossa mensagem foi dada, praticamente aí hoje 1 hora de live, né, Isso aí. do nosso podcast. Cravado. Mas praticamente foi muito proveitoso. Eu agradeço a todos que permaneceram com a gente, seja no YouTube hoje a gente mais uma vez não conseguiu, mas no Facebook e no Instagram a gente está conseguindo sempre estar disponibilizando essa live. E quando terminar a gente vai deixar ela postada. E é isso, pessoal. Só tenho a agradecer, né? A gente está aqui para fazer o nosso trabalho e estou muito feliz por todos que puderam acompanhar esse nosso trabalho aqui hoje.
Pois é, a gente vai estar encerrando aqui mais um podcast, né, o Profile, e próxima semana tem mais. Beleza? Muito obrigado por todos estarem aqui e até logo. Bom final de semana. Tchau, Valeu, pessoal. pessoal.